No vídeo de hoje vamos falar sobre autocomposição de conflitos e mediação. Você sabe o que é autocomposição de conflitos? Como o próprio nome já diz, é quando as duas partes entram em um conflito e conseguem entrar em um consenso entre si, ou seja, compõem um acordo. O nosso judiciário permite que essa forma de resolução seja aplicada por um terceiro, sem poder de decisão que auxilie na resolução do conflito. Esse terceiro pode ser tanto um conciliador quanto um mediador, mas isso é algo que vamos abordar ao longo deste vídeo. Mas antes, nós vamos entender quais os conflitos podem ser resolvidos por meio da mediação ou conciliação e quais os direitos que podem ser objeto de autocomposição. Nesses casos, estamos falando sobre situações que podem ser resolvidas entre as partes e entre si. Estamos falando daqueles conflitos em que são debatidos direitos disponíveis e direitos indisponíveis, que permitem a transação. Os direitos disponíveis são aqueles que podemos abrir mão. Já os direitos indisponíveis são aqueles que não podemos ceder. Por exemplo, o direito à vida, à liberdade, à saúde. Esses direitos não permitem resolução por autocomposição. Mas tem alguns direitos indisponíveis que permitem a transação por esse instrumento. Um exemplo é o direito de alimentos. O alimento do incapaz é um direito indisponível da criança. Contudo, a respeito do valor a ser pago, pode ser acordado através da mediação e da conciliação entre as partes. Ou seja, em um hipotético conflito de alimentos, onde a mãe e o pai se separam, eles não podem acordar que uma das partes não precisa garantir o direito alimentício do filho, porque o alimento é um direito indisponível. Mas quanto aos valores dos alimentos, eles podem chegar a um consenso. Nós vamos ter duas espécies de autocomposição: a negociação direta e a negociação indireta. Na negociação direta é quando não existe necessidade de terceiros para resolver o conflito, ou seja, é resolvido entre as partes. Mas quando as partes não conseguem chegar em um acordo, é possível solicitar alguém imparcial para conseguir facilitar a conversa, ajudar nas negociações, e isso é o que chamamos no direito brasileiro, de conciliação e mediação. Enfim, aqui trataremos sobre a mediação. A mediação está prevista na Lei 13.140, de 2015. Na mediação, o mediador não tem poder de decisão. Por se tratar de um terceiro imparcial, ele facilita a comunicação no espaço seguro, mas não pode dar opinião ou tomar partido. Os casos que vão precisar de um mediador são os casos que envolvem pessoas próximas, como, por exemplo, relação de família, relações de vizinhos. Nestes casos, o mediador não vai poder propor um acordo, mas ele vai auxiliar as partes ao entendimento da situação, vai acalmar os ânimos, facilitar a conversa entre as partes. O mediador, por exemplo, garante o tempo de fala de cada um, dando a oportunidade de falarem o seu ponto de vista no conflito. E assim cada um dará uma sugestão de solução, e caso chegue a um consenso, o conflito é resolvido. Caso consigam chegar a essa solução, só necessitam da homologação de um juiz para determinar a legitimidade da decisão. Assim, o conflito se resolverá de forma bem mais rápida, evitando toda a burocracia comum da justiça tradicional. No próximo vídeo, vamos falar sobre a figura do mediador.